Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim do mercado do boi. Depois de muita pressão, mas muita pressão mesmo, e queda muito rápida no preço da arroba, aparentemente, ou pelo menos sinais positivos começam aí a aparecer no cenário que dão indicação de que dessa vez sim estamos próximos do fundo do poço aí, do preço base aí para a arroba do boi. Será que tem potencial para voltar a subir? O que precisa acontecer para que isso de fato se concretize? A gente vai conversar agora com o meu amigo Iberville Neto, médico veterinário, diretor lá da HN Agro. Está aqui o Iberville. Iberville, você me parece um pouco mais otimista em relação a esse fim da pressão sobre a arroba do boi, certo? O que está acontecendo ou quais são esses sinais que te fazem acreditar que estamos aí próximo de um piso, ou pelo menos o pior já passou, Iberville? Olá, Alexander. Olá a todos. É um prazer, Alexander. Alexander, vamos alguns pontos, né, que a gente pode trazer. Lembrando que a gente está tentando comentar dessa possibilidade. A gente ainda não pode falar que o mercado virou, né? E então a gente está sentindo esse cheiro aí do mercado possivelmente mais firme. E aí vamos às variáveis ou as indicações que a gente pode trazer para isso. Nós temos, nesses últimos dias, nós tivemos notícias positivas do ponto de vista de escoamento, começo de mês. O escoamento no último final de semana no varejo, os relatos foram de que foram bons. A gente tem uma movimentação um pouco mais animada nesses primeiros dias de junho. Amanhã e depois, nós temos o feriado amanhã e depois de amanhã acaba sendo um dia, sexta-feira já é um dia fraco, um dia ainda mais morto, né, para negociação. Então, essas escalas, considerando São Paulo como referência aí, que não estão confortáveis, elas não vai ser hoje, amanhã, que elas devem, na verdade amanhã não, né? Hoje sexta, que elas vão melhorar. Aí a gente tem a questão da época do ano, que normalmente é por agora que essa oferta diminui em algum momento. Nós temos alguns frigoríficos que já diminuíram esses testes de valores menores, pensando em São Paulo como referência, voltaram um pouquinho para preços, voltaram aí R$ 5 nas ofertas de compra, voltaram, que eu diga, deixaram de pressionar R$ 5 essas ofertas. Então, isso aí começa a sinalizar que talvez essa disponibilidade de gado esteja dando uma diminuída. Nós temos alguns pontos de cautela, como a chegada de uma frente fria, que pode trazer ainda mais um adicional dessa oferta de final de safra, mas nós temos essa sinalização do mercado que pode sinalizar esse cenário um pouco mais firme. E, paralelamente a isso, nós temos aquela situação de margens muito interessantes para a indústria, apesar de preços médios de exportação não estarem em alta forte, estão ali na casa dos US$ 5.000 por tonelada, se a gente pegar a média de maio, mas quando a gente pega o tanto que a arroba caiu, a margem da indústria que exporta e a margem do mercado doméstico está muito interessante frente a diferentes históricos, né, para cada uma. Legal, daqui a pouco a gente detalha essa questão da margem dos frigoríficos, que eu acho que é muito importante, principalmente no momento em que o pecuarista está preocupado com o preço que está recebendo. Mas deixa eu só entender a questão do frio. Tem realmente prevista aí uma frente fria chegando, uma massa de ar frio, na verdade, prometendo aí derrubar as temperaturas. De alguma forma, isso acelera um processo de desova dos animais. No primeiro momento pode ser negativo para o preço, mas o que você está dizendo é que se isso se concretizar, a gente dá aquela varrida, digamos, aí na oferta de final de safra. É isso, Iberville? Isso, Alexandre, porque a gente tem que, vamos dizer, a gente tem um estoque de gado, tinha um estoque de gado ali no começo do ano que ele vem sendo vendido, e à medida que a seca vai chegando, ele vai saindo com mais intensidade. As chuvas foram boas em diversas regiões, prolongaram um pouquinho, afetaram inclusive a entrada de gado em confinamento, porque permitiram a manutenção do gado em pastagem e assim por diante. Mas quando a gente pega esse gado, ele vem e ele tem que sair nessa época, a menos que ele vá para um sistema mais intensivo, seja confinamento, seja semi. Mas, e se a gente tem
vamos dizer, esse final de safra, esse final de oferta de safra, que deve ser o momento atual, se a gente tem um estímulo à venda, que acaba sendo o efeito de uma frente fria, na nossa visão, isso pode o quê? Pode dar uma acelerada nessa venda final, que é um fator que pode dar uma tranquilidade para os frigoríficos manterem uma pressão de baixo, segurarem frente a uma possível firmeza do mercado, no primeiro momento, mas depois isso traz a lacuna de final de safra um pouquinho O para vazio diante de do que seria. oferta, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem esse gado de pasto que, se ele sair um pouquinho mais concentrado nas próximas semanas, primeiro que na nossa visão ele já está raleando um No pouco, finalzinho já. raleando dentro de um contexto de mais oferta, né? Sim, está um pouco mais difícil do que estava algumas semanas com gado na nossa leitura. Então, se essa frente fria der essa rapada nesse final de oferta de pasto, a gente tende a trazer um pouquinho para antes do que seria esse vazio de oferta de gado de segundo semestre. Agora, Iberville, alguma surpresa de confinamento nesse momento, nessa época? Pode aparecer algum animal de confinamento aí e, de repente, comprometer esse enxugamento de oferta aí? Alexandre, na nossa leitura, isso não está muito no radar. Por quê? Porque se a gente pegar e voltar lá atrás, o preço do milho começou a cair de maneira mais forte depois de março, que se a gente, o gado que, se a gente voltar 90 dias ali, né, o gado, vamos dizer, programado ali para ser feito esse confinamento em abril, fechado, fechado em março, desculpa, fechado em abril, maio, junho, seria o confinamento que ia sair agora no começo de julho, 90, 100 dias. Em março a gente ainda estava com o preço do milho bem, bem forte. Então o milho começou a sentir essa chegada da soja e a venda do milho e a chegada também da primeira safra, mas começou a sentir mais a partir de abril, né? Então essa melhoria de resultados advinda de uma alimentação mais barata e da queda no custo da arroba produzida, ela ocorreu mais recentemente. Então ela pode estimular em algum momento, se associada a preços futuros melhores, ela pode estimular um confinamento mais adiante? Pode, mas por enquanto, no frigir dos ovos, a gente ainda tem uma leitura de que o confinamento esse ano deve ser mais fraco. E o próprio IMEA liberou um relatório de intenção de confinamento agora em maio, meados de maio, que falava de uma queda em torno de 9% na comparação com o relatório do mesmo período do ano passado, né? Só que de maio para cá, de maio não, desculpa, esse relatório saiu em maio, pesquisa feita em abril. De abril para cá, o preço do milho seguiu caindo bem, né? Então é possível que esses números sejam reajustados para cima, mas no frigir dos ovos não acreditamos que seja um segundo semestre de grande oferta de gado confinado. Muito bem. Agora, então, eu fiquei curioso para saber dessas margens dos frigoríficos. Você falou que são margens positivas por conta da queda da arroba, né, Iberville? Isso. Como é que faz essa Arroba, conta? O que que você está vendo aí e o que que essa margem indica para gente? vamos lá. Alexandre, a gente tem duas contas aqui. Vamos primeiro focar na conta do mercado externo, que tem sido, vamos dizer, muito batido, que os preços médios de exportação diminuíram, e diminuíram. Sim. No final do ano, em junho, julho do ano passado, a gente tinha uma média, isso considerando China e demais destinos, em junho do ano passado de US$ 6.800. A média agora de maio foi de US$ 5.100. Então o preço caiu. Mas a média de maio agora também foi a melhor desse ano. Tá? Então caiu, mas ele melhorou um pouquinho já frente aos vales que foram observados nos últimos meses. Só que a arroba caiu muito mais. Esse aumento da oferta de fêmeas pressionando o mercado e gerou uma queda muito mais forte da arroba. Então, quando a gente pega e faz uma relação entre o preço da tonelada exportada e o preço da arroba, essa relação está em que uma tonelada exportada vale o equivalente a 94,8 arrobas de boi gordo. Então, ou seja, quanto mais arrobas de boi gordo um frigorífico compra com a sua tonelada exportada, melhor. Porque a receita dele vem da exportação e a compra dele, a matéria-prima, são essas arrobas. Tá? Então, essa relação de 94,8, ela é a melhor desde outubro do ano passado.
Tá? E esse 94,8 a gente fez usando preço médio de maio, que ainda são R$ 267 numa parcial aqui, até a última semana de maio, R$ 267 por arroba. Agora a gente está com uma arroba aí de 240, 245, tá? Referência São Paulo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no mercado externo, apesar dos preços médios estarem menores, a gente tem observado uma melhoria de volume no último mês e a gente tem observado uma margem que, se a oferta de gado, e aí é o ponto-chave na nossa visão do mercado esse ano, se essa oferta de gado der uma enxugada em algum momento, por entre safra, por diminuição de confinamento, saída das fêmeas da jogada, ou diminuição, né? Isso dá espaço para o mercado subir. O frigorífico tem espaço para pagar mais pela arroba, não está pagando mais porque tem oferta. É o negócio dele pagar o mínimo possível, né? Perfeito. Essa é a conta do frigorífico de mercado externo, que vende a carne para outros países. Mas o frigorífico de mercado interno também está tendo margem positiva, Iberville? O frigorífico de mercado interno está com uma margem ainda mais elástica do ponto de vista histórico, Alexander. Ah, é? Quando a gente compara a carcaça com o preço do boi, com a ponderação de que a maior parte dos frigoríficos hoje em dia vende carne desossada, mas essa relação direta é a relação clássica que a gente usa e ela dá um indicativo com a mesma acurácia aí, em longo prazo, na nossa visão. Então, o que eu tenho agora na média de junho? Eu tenho que uma carcaça vendida paga o equivalente a 105,3% do boi. Ou seja, paga o preço do boi mais 5%, um valor 5% a mais do que eu pago pelo boi. E, historicamente, se a gente pegar uma média desde 2021, essa relação é de 98,7%. O que isso quer dizer? Quer dizer que só a carcaça ainda falta quase 1,5% para pagar o boi. Então, agora não, agora a gente está numa situação que só a carcaça paga o boi, e aí a gente tem uma relação que está no melhor patamar desde outubro de 2021. Tá? Então ela Ou está no melhor seja, patamar aí em um bom tempo. teoricamente, não tem desculpa para aumentar a arroba. O que impede esse aumento da arroba é a oferta abundante e o frigorífico conseguindo comprar. Isso, Certo? o frigorífico está conseguindo comprar, paga o que precisa pagar e, infelizmente, ou pensando que o mercado em alta acaba normalmente ajudando a cadeia como um todo, né? Infelizmente, tem conseguido pagar menos pela roupa. Muito bem. Bom, diante desses fatos colocados até agora, uma reversão de tendência pode ser esperada, Iberville, mas não é para já, certo? Alexandre, dizer que a gente está no momento de inflexão desse mercado, eu diria que ainda a gente precisa de que o mercado dê uma sentada e comece a subir um pouco mais efetivamente. Mas a gente tem sinais que levam nessa direção Uhum. E o próprio e, mercado e- futuro também trabalhando nesse sentido, né, Iberville? sim, sim. Até o posicionamento, quando a gente vai ver esse mercado futuro, uma parte importante dele são até posicionamentos de grandes players aí da carne, né? São os próprios frigoríficos. Então, eles sabem o que eles estão tendo de dificuldade ou não para comprar, e isso aí, algumas vezes, ilustra esse movimento no mercado futuro, algumas vezes ilustra isso. Claro que algumas vezes são os hedges sendo feitos, tanto da indústria como dos produtores, então não é uma leitura tão direta, mas isso pode indicar sim. Agora, entendendo um pouquinho do que aconteceu para que justificasse a situação que a gente chegou hoje, olhando para os abates desse ano, certo? A quantidade de animais abatidos, o tipo de animal abatido, enfim, como é que está essa relação. E você fez esse levantamento para a gente aí, né, Iberville? Isso, Alexandre. Ontem saíram os dados do IBGE, da pesquisa trimestral de abate, os dados oficiais. Eles tinham saído um mês antes, mas os dados globais ali, só o total, né? Ontem saíram os dados detalhados com produção com machos, fêmeas e etc. Então, o que a gente teve aqui no primeiro trimestre? Um aumento de 4,8% no número de animais abatidos, com um aumento da produção de carne
da ordem ali de 3% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, tá? Então é o segundo ano de aumento na oferta de gado e na oferta de carne global. Aí a gente tem, cruzando com as exportações, a gente vê a disponibilidade interna. Oi, Iberville, mas quando a gente olha só a porcentagem, até parece que não é muita coisa, né? Um aumento de 4%. Mas quando a gente transforma isso em volume abatido, daí que a gente vê que tem bastante oferta aumentando aí, né? Se a gente pegar, por exemplo, nesse primeiro trimestre, foram 7 milhões e 340 mil cabeças, 7,3 milhões de cabeças. O ano passado foram 7 milhões e em 2021, 6,6 milhões. Então, de 21 para 22, números arredondados aqui, a gente aumentou em 400 mil cabeças no primeiro trimestre a oferta, e em 2022, para esse ano, Mais mais 300 mil. 300 mil cabeças. Então, em 2 anos, 700 mil cabeças, né, nesse período aí. Agora, o que é o que? O que categorias se destacaram aí nesses dados de abate? Vamos lá. Comparando o primeiro trimestre versus o primeiro trimestre, tá? 2023 versus 22, o abate de machos, de bois, caiu 6,7%. O abate de novilhos aumentou 33,7%. Novilhos, os animais mais jovens, né? Mas aí a gente tem uma ponderação de que o volume de animais jovens é relativamente pequeno. Então, apesar do número percentual ser alto, isso não impacta na oferta de carne como parece. E aí a gente vem para as donas do mercado, né, que são as vacas e as novilhas. Vacas aumentando 18,7% a oferta e novilhas aumentando em 15,7% a oferta. Então, Agora, são elas me, que me estão chegando a chamou, mais no gancho. me chamou a atenção essa redução na oferta no abate de machos aí. Tem uma explicação para isso, Virvini? Alexander, a gente, em relação ao mesmo período do ano passado, a gente pode talvez comentar que no início de 2022 a gente ainda tinha os efeitos daquela suspensão de vendas para a China em 2021. Então, teve gado que saiu do confinamento, teve gado que não entrou em confinamento, porque a venda voltou para a China lá em dezembro, começo de dezembro, se não estou fazendo confusão. E aí o que a gente teve uma desaceleração ali de alguns sistemas, né? Isso pode ter influenciado, mas de maneira geral, a gente tem alguns anos nos quais os abates de machos eles dão essa acomodada. Em 2017, por exemplo, o abate de machos caiu 3,5%. Agora, fora isso, essa queda no abate, considerando sempre os primeiros trimestres, é a maior desde 2009. Tá? Em 2008 caiu 8,4%. E de 2009 para cá é a maior queda na comparação anual do abate de machos. 6,7. Mas compensado aí pelo volume de vacas aí, né? Quase 20% aí a mais de fêmeas no abate, né? Isso gerou esse aumento global aí de 4,8 em cabeças. E como a gente teve mais fêmeas percentualmente indo para o gancho, o peso médio de carcaça diminuiu, né? Então a gente teve um aumento da oferta de carne de 3%, mesmo abatendo 4,8% mais gado. E a participação de fêmeas, que Ah, é a aquele fêmea número pesa que a gente menos, né? exatamente. Então, se a gente pega, elas ganham participação no abate total, o peso médio entre machos e fêmeas acaba diminuindo. Ainda, Ainda que ainda assim a gente não tenha positivo, né? alteração. Oi? Ainda assim positivo, mais 3% de carne ofertada, né? Sim, sim. E positivo por ser acima de zero, né? Porque pensando no mercado é o problema desse ano, né? Essa oferta maior. Exatamente, exatamente. É o que vem justificando essa pressão nos preços aí, essa necessidade de enxugamento da oferta que a gente está vendo aí. Iber, Isso. E só mais um ponto dos abates, Alexandre. A sim. gente teve uma participação de fêmeas de 44,4% no primeiro trimestre de 23. No ano passado foram 39,5% de fêmeas no total abatido no primeiro trimestre. A participação desse ano é a menor desde 2019. E ano passado já tinha, E já tinha crescido, né?
em O ano relação ao ano passado anterior. já tinha. Esse 39,5 de 2022, sempre primeiro trimestre, ele foi em torno de 3 pontos aí acima do de 2021, que foi de 36,8%. E esse é um ponto, Alexandre, que vamos dizer, a gente vale a pena lembrar porque a gente está num ano de mais oferta, mas os anos de mais oferta relacionados ao ciclo, que acontecem de tempos em tempos, eles são geralmente de mais oferta de fêmeas. E essas fêmeas, elas vêm para o gancho com maior intensidade na primeira metade do ano, tá? Então, eu quero dizer que vai faltar gado na segunda metade? Não. A gente, estruturalmente está com mais gado para chegar esse ano, na comparação anual. Mas a pressão dessas fêmeas pode ser maior, ou tende a ser maior, justamente nessa época que a gente está deixando para trás. Então, segunda metade do ano, a gente depende mais de sistemas intensivos, de suplementação, e aí a gente entra naquela questão da atratividade de preços futuros, de milho caro até há pouco. Então, isso aí nos deixa uma certa reserva para aqueles preços que vinham ocorrendo, e eu diria até para os preços que estão ainda no mercado futuro tão de lado. Na nossa visão, há espaço para esse mercado. Quando encontrar esse piso, que pode ser agora, mas a gente não tem essa certeza, que ele evolua aí na segunda metade do ano e suba um pouco, tá? Não é mercado explodindo, mas o mercado tem espaço para subir um pouco na nossa leitura. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, dividindo os números aqui com a gente e explicando um pouquinho desse movimento do mercado. Vamos torcer para que realmente seja aí o piso da pecuária. Piso em São Paulo tá ali nos 240, Iberville, 245? Isso, eu acho que 40, de 40 a 50 ali, Um bom piso aí, digamos. um intervalo, os 45 eles se tornaram mais frequentes hoje na comparação com ontem, né, o É, que a gente teve de informação até o momento. E, inclusive você ponderou isso, né? Que os frigoríficos acabaram diminuindo aí aqueles testes que eles vinham fazendo com preços mais baixos, né? isso. E esse é um dos motivos, se somando a margem, se somando ao próprio período do ano, se somando ao feriado, escalas, que nos levam à possibilidade de a gente estar encontrando esse fundo de poço, mas é algo a ser acompanhado de perto ainda. Boa. Obrigado, meu amigo. Volte sempre. Obrigado, Alexander. Um abraço a todos e até mais. Até a próxima. Tá aí Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos ver como encerraram os negócios lá na B3, Mercado Futuro, de olho na tela. Vamos lá? Encerraram não, na verdade os mercados estão em andamento, ainda indefinido entre os lados, mas temos um junho positivo com alta de 0,49% a R$ 245,05. O julho na casa dos R$ 253,85, praticamente ali no 0 a 0, queda de 0,02%. O agosto também ali praticamente no 0 a 0, porém do lado positivo da tabela com alta de 0,02% a R$ 253,95 e o setembro R$ 254,00, queda de 0,2%. Indicador CPEA ontem recuou 1,59%, fechou a R$ 244,90. Vamos aguardar o próximo indicador, logo mais no final da tarde CPEA divulga e a gente posta aqui no site para que você possa acompanhar o preço médio dos negócios aqui no estado de São Paulo. O fato é que o mercado aparentemente está parando aí de ser pressionado. Vamos acompanhar com atenção esse movimento. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.